Realmente ameaças no dia de hoje e enganos. Quero acreditar que alguns senadores possam ter sido informações erradas e truncadas por parte do governo federal. Mas eu gostaria, senhor presidente, de repetir aqui o quanto a CPMF é nociva à sociedade brasileira. Ela não distribui renda. Nós não estamos sendo egoístas. Egoísta é o governo que tem uma arrecadação a mais de 60 bilhões de reais e ainda quer ficar com 40 bilhões de reais do trabalhador, da trabalhadora, do pai de família e da mãe de família brasileira. Ela é regressiva sim, e está aí a pesquisa da FIP, encomendada pela FEComércio de São Paulo, aonde demonstrou claramente que quem ganha 2 salários mínimos, que é R$760, no final do mês, quando passa pela mercearia, quando passa pela farmácia, quando passa pela loja de roupa para os filhos, fica nessas lojas todas R$387, senador Paulo Paim. 51% de impostos indiretos em quem ganha 2 salários mínimos. Mas eu quero aqui lembrar aos brasileiros e brasileiras que estão prometendo a eles que serão isentos da CPMF quem ganha R$2.700. Eu quero lembrar que essa mesma pesquisa da FIP, ligada à FGV, encomendada por uma instituição de respeito deste país, mostra que você, brasileiro e brasileira, que ganha R$2.700 e que estão lhe prometendo isentar sua conta bancária de CPMF, que você vai gastar ao final do mês, quando for na loja, no supermercado, quando for na farmácia, quando for na padaria, quando for no açougue, você vai deixar nesse percurso todo R$760, ou seja, 33% do seu dinheiro, do seu salário, vai ficar na loja e o comerciante vai recolher, pagar ao governo federal a sua parte e vai ficar com a sua outra parte para poder continuar comercializando. É assim que se cobra os impostos. Os impostos estão no consumo. Nós estamos lutando contra a CPMF, não apenas contra ela em si, isoladamente. Apesar de ser nociva, apesar de ser regressiva, apesar de ser um imposto fascista que é cobrado indiretamente, sem o cidadão brasileiro notar. Mas nós queremos uma reforma tributária. E quando ouço dessa tribuna um senador do governo dizer que quando nós abaixarmos os impostos, que o preço do produto não vai baixar, eu fico escandalizada. É um sinal de que esse senador não conhece e nunca ouviu falar na livre concorrência, nunca ouviu falar em livre mercado e nunca leu os boletins de economia que demonstram que apenas menos 0,38 da CPMF, apenas essa pequena alíquota significa um crescimento do PIB de 0,4% e a criação de 500.000 de empregos neste país. A cada 1% tirado na carga tributária, nós temos a criação de 1 milhão de empregos. É isso que nós temos que visar e não ficar atrás das chantagens que aqui ouvimos no dia de hoje. Não é o rico que paga o imposto, não. Está provado pelos estudiosos, está provado pelas pesquisas, que é muito simples o raciocínio. O que é que existe mais no Brasil em número de pessoas? Existe mais pobres ou existe mais ricos? Pelo que me consta e que o Brasil inteiro sabe, o número de ricos é muito menor e o número de pobres da classe média é muito maior. Então, minha gente, isso é o sinal de que a maioria dos pobres, a classe média brasileira, é a grande maioria que consome neste país e, portanto, é a grande maioria esmagadora, pagadora de impostos. O restante aqui que foi dito está enganando o povo brasileiro e nós não podemos fazer isso. As ameaças que ouvi agora há pouco por parte de um colega senador da base do governo em ameaçar vários estados aqui de que vai faltar os recursos para a saúde. Não é verdade, César Borges, como foi citado a sua Bahia. Fique tranquilo, porque a emenda constitucional 29, votada por nós senadores e deputados, garante a Bahia o ano que vem 2,4 bilhões
bilhões de reais, senador CM Júnior. Porque esse ano para a Bahia foi 2 bilhões e 200. Mas não é porque o presidente da República quis, não. É porque a Constituição exige e obriga que ele mande esses recursos para os nossos estados. Da mesma forma, Rio Grande do Sul, dos nossos colegas senadores, este ano a emenda constitucional obrigou 2 bilhões e 300 para a saúde do Rio Grande. E o ano que vem, o presidente Lula... E o ano que vem, Rio Grande do Sul, o presidente Lula, querendo ou não, os recursos do Rio Grande, graças à emenda constitucional 29, serão 2 bilhões e meio para a saúde. Mas aqui, senhor presidente, não quero apenas fixar na carga tributária como um todo, mas uma CPMF que é cobrada em cascata para o governo arrecadar 36 bilhões de CPMF. Ele tem que tributar o PIB 4 vezes, ou seja, tributar 10 trilhões de reais. É confiscatória, porque um pobre pai de família vende a sua casa por 10 mil reais e quando ele vai comprar outra casa que ele depositou o dinheiro na sua conta, ele não teve ganho financeiro, mas a CPMF abocanha um pedaço do seu patrimônio. Isso é confisco de patrimônio das famílias pobres do Brasil. E ainda tributa imposto, tributo IPVA, tributo ISS, tributo IPTU, tributo COFINS. É tributo em cima de tributo. E agora vem dizer os senadores da base do governo que a CPMF não é nociva ao país e que não é regressiva, como mostrou a pesquisa que aqui dissemos. Vem aqui os senadores da base alegar saúde no Brasil, quando nós, principalmente nós senadores do interior deste país, que conhecemos muito bem os meus municípios, os 139 municípios do Tocantins, de Axixá, Talismã, conheço todos e sei como está a saúde. Os hospitais abarrotados, não tem equipamentos, quando tem são obsoletos, quebrados, sem manutenção, faltam-se remédios nas farmácias básicas, mas eu não preciso dizer isso aqui, as pesquisas estão aí e o povo brasileiro está respondendo à altura que a saúde no Brasil, apesar dos bilhões e bilhões tirados do bolso dos brasileiros, a saúde está um caos neste país. Não é falta de dinheiro não, colegas senadores e senadoras, é falta de competência, é falta de gerência. E aqui quero lembrar o PAC da... E aqui quero lembrar o PAC, os investimentos deste país, aonde o governo vem ameaçando que vai findar com o PAC. Eu quero lembrar o presidente da República e os seus ministros que o PAC à disposição tem 16 bilhões de reais. Nós não temos culpa que pela ineficiência, pela incompetência do governo, tem executado apenas 3 bilhões de reais. O problema não é dinheiro, o problema é competência, o problema é eficiência, senhor presidente, que o governo infelizmente não tem como, não tem demonstrado. Eu quero é que o governo venha aqui no Congresso Nacional, não é nos chantagear e ameaçar. Eu quero que o governo explique ao Congresso Nacional, com números e dados, como é que pode um país suportar com um crescimento de despesas de 9% e aumento das receitas em 7% e o país crescer 4,7%. Me explique apenas esses 3 números que vão me convencer do contrário do que estou fazendo aqui agora. Estamos votando porque os impostos são importantes. Todos os países do mundo cobram impostos, mas o imposto não pode custar o sangue do brasileiro, só pode custar o nosso suor e nós estamos dispostos a dar. E todos aqui que são médicos sabem que se os impostos custarem o sangue, nós morreremos de anemia profunda logo logo. Nós estamos perdendo a competitividade com os países em desenvolvimento. Apenas no ano passado, senador Tuma, nós perdemos em exportações para os Estados Unidos, perdemos para a China, o nosso concorrente, perdemos 1 bilhão de reais em exportação para os americanos. Por quê? Porque a China já sai de lá com seus produtos, com a carga tributária de 19, e o empresário brasileiro, esse herói, sai daqui com a carga tributária de 36. É desumano o que nós estamos fazendo com a economia nacional. Nós estamos propondo neste momento essa grande reforma tributária. É justamente porque nós estamos... E apenas para encerrar, o que nós queremos
é liberdade para crescer. Porque quando nós temos e damos ao Brasil liberdade para crescer, o empresariado responde como respondeu até agora, empresário rural e urbano, e os empregos sejam gerados para milhares, milhões de brasileiros que não têm aonde ir de manhã cedo, que não têm trabalho, que não têm a garantia de renda no final do mês. A cada 1% a menos, não se esqueçam, são milhares e milhares de empregos criados neste país. E por isso nós, democratas e o PSDB e os senadores independentes, nós vamos votar não pelo gosto do governo federal e nem dos governadores dos estados, nós vamos votar pela vontade da maioria, nós vamos votar com a sociedade brasileira. Obrigado, senhor presidente.